pessoal, estou aqui eu novamente para falar sobre Terra e Paixão desta semana que vai se iniciar e os spoilers para outra semana. Como foi a semana que passou? E tivemos Halloween, né? Eu vou vir aí com as notícias de Terra e Paixão dos personagens que tiveram festinha na sexta-feira de Halloween. Vamos para o resumão? Então, bora lá. Como vimos essa semana que passou, a Amy tirou fotos comprometedoras de Irene com o Vinícius. E, atendendo ao pedido de Luigi, ela resolve então negociar estas fotos com Agatha, a sua antiga parceira de prisão. E, logicamente, Agatha irá pagar pelas fotos. É aonde começa toda a trama de Agatha para que Antônio flagre Irene. O Enzo, com todo este bafafá que o Tadeu está provocando sobre o desvio do dinheiro da cooperativa, conta para Berenice este desfalque de Tadeu e volta a falar para Berenice de ambos darem um golpe no Tadeu. Será que eles vão fazer isso mesmo? Para o caso da Irene com Vinícius e que Agatha quer que Antônio flagre os dois, a Amy conta para a Agatha, em um outro momento que ela escutou, a Irene combinando de se encontrar com o Vinícius. A Agatha, por sua vez, falará para Antônio. Antônio irá para um motel e lá encontrará e flagrará os dois. E, na hora que Antônio flagra os dois, ele humilha Irene e ameaça o Vinícius. Como sabemos, o Antônio, ele não deixa barato este tipo de situação. Jurece terá uma visão de Aline, onde ele consegue ver que ela está grávida. E, neste momento, Aline passa mal, na frente de sua mãe. E Jussara ficará cismada com este tipo de mal-estar da filha. Como sabemos, a Amy irá roubar a Anneli, os dólares da Anneli. Luigi descobrirá mais esta maquinagem de sua mãe. Logo, ele fará com que ela devolva o dinheiro para ele e ele entrega os dólares de volta para a Anneli, e a Anneli não se sai prejudicada com esta situação. Sabendo de toda esta situação em que Amy entrou, ela fugirá de Nova Primavera, porque Irene com certeza saberá que foi ela que passou as informações para Agatha. Então ela irá fugir e irá acabar a atuação dela na novela. Cláudia Raia termina aí o seu período, que foi muito bem realizado, diga-se de passagem. Caio, em conversa com Jurece, tem a notícia de que Aline terá uma surpresa boa, mas ele não fala o que é para Caio. Após o flagra e mais a humilhação que Irene passou perante Antônio, ela pede ajuda a Luigi. Antônio, com a fúria toda de descobrir que Irene estava com Vinícius e ameaçar Vinícius, ele vai atrás de Vinícius. Só que ele não consegue pegar Vinícius porque a polícia chega e impede que Antônio faça qualquer coisa contra o Vinícius. Vinícius, por sua vez, irá fugir no meio do mato e por lá ficará. Mas Antônio, em um segundo momento, irá reunir os seus capangas e pedir para ir atrás do Vinícius. Só que Antônio também irá e encontrará ele e atirará. Com o corpo, os capangas irão até a margem do rio e largarão o corpo lá a pedido de Antônio. Ao retornar do episódio, encontra com a polícia, que está atrás de Vinícius para encontrá-lo. E Antônio diz que estava caçando javali. A polícia estará atrás de Vinícius porque Caio, assustado com tudo que estava acontecendo, ele conversa com Marino e pede ajuda para que vá atrás de Vinícius e que impeça que Vinícius morra. Então, neste momento, tem aí um encontro com o Antônio. Só que aí já tinha ocorrido o fato e o Vinícius já estava sendo largado na margem do rio. Será que o Vinícius morreu?
Segura essa batata quente por enquanto que logo mais eu volto. Anneli continua cismada entre a relação de Hélio com Agatha. E, em conversa com Nina, Nina diz para ela que também acha estranha essa relação entre os dois, deixando a pulga ainda maior atrás da orelha de Anneli. Sendo assim, Anneli, como sempre, vai vasculhar as coisas e escuta os dois conversando, Hélio e Agatha, e nesta conversa ela tem a confirmação do parentesco entre os dois. Irene irá discutir com Antônio por toda a situação em que ambos estão passando. E neste calor da discussão, Caio, Ademir e Luigi tentam acalmar os dois. Só que Irene declara guerra a Antônio. Então, veja só, o Gentio já tinha falado que queria vingança por conta da situação do Jonatas. Agora, Irene declara guerra contra Antônio. Será que está formando aí um grupo contra Antônio e ele irá ser assassinado? Vamos aguardar. Mas tá estranho aí este caos, né? Jurecê, andando ali perto da aldeia, encontra o corpo do Vinícius na margem do rio. E aí, ele morreu? Não, ele ainda não morreu. E o que o Jurecê faz? Pega o corpo de Vinícius e leva para a aldeia. Depois, Raoni avisa Jurecê que a polícia está atrás de Vinícius, mas Jurecê não acha uma boa ideia contar que Vinícius está na aldeia. Mais para frente, Antônio vai pedir divórcio para Irene. Logicamente, Irene responderá que não dará o divórcio a ele. Neste meio tempo, ele aproveita o ensejo e pede Agatha em casamento. E Agatha, seguindo seu plano, aceita. E Aline, em seu trabalho, no trator, passa mal. E o trator fica ligado. Ela corre risco. E nessa hora, o Caio aparece e mais uma vez salva a Aline. Depois, a Aline conversa e conta a situação dela para Lucinda. E as duas acabam indo ao hospital para saber o que está acontecendo com a Aline. Lá, ela tem a confirmação que está grávida, mas ela não vai querer contar que está grávida para o Caio e pede para Lucinda guardar este segredo. Vinícius segue sendo tratado na aldeia e eles conseguem tirar a bala que está alojada em seu corpo. E voltando para Anneli, e ela cismada com o parentesco entre Agatha e Hélio, conversa com Luigi e os dois vão pressionar o Hélio. Só que Hélio consegue driblar a situação e convence os dois que ele não é filho da Agatha. Irene, furiosa com a conquista de Agatha e o casamento que vai acontecer, conversa com Ramiro e pede para ele matar a Agatha. Em conversa, ainda, o Ramiro confirma que Antônio matou Vinícius. Tempo depois, ela vai conversar com o Silvério, que conta sobre já está na partilha dos bens do divórcio e ela não aceita mais uma vez essa questão. Voltando para o Vinícius, mas já lá para o final da semana, ele acorda. Mas o que acontece com Vinícius? Ele não morreu, mas ele perdeu a memória. Antônio, mesmo ainda não divorciado de Irene, faz um jantar de noivado para Agatha. Irene fica furiosa mais uma vez e é amparada pelo Luigi. E quem surge depois de um tempo sumida? A Petra. Ela resolve voltar para casa e surpreende a todos e diz que voltou para ajudar Irene. Será que Petra vai aí aparecer de uma outra forma no desenrolar da novela? Marino, em julgamento, consegue o arquivamento das sindicâncias sobre as armas e as drogas e ele volta a ser delegado de Nova Primavera. E chegou a hora dos spoilers para a próxima semana. Vamos lá? Miro descobre que Vinícius está vivo. Jurecê e Marino enganam Antônio sobre o paradeiro de Vinícius. Hélio termina o relacionamento com Petra por conta da situação que ele está com Agatha.
Mesmo assim, os dois transam pela primeira vez. E no dia do casamento do Antônio com Ágata, Ágata recebe um pequeno presente, um caixão. E adivinhe quem mandou este presente? A nossa vilã Irene. Angelina, mostrando aí toda a paixão por Ágata, mais uma vez se declara e Ágata irá se aproveitar desta situação. Ágata, a formuladora de chás, dará um chá de calmante para Antônio. Aline enfrentará mais uma vez o Antônio e seus capangas, só que desta vez Antônio vai torturar Aline e mandará os capangas largarem a Aline num lugar ermo, numa estrada distante. Agora, um pedacinho extra de Terra e Paixão, a festa de Halloween dos atores da novela. Dia 3/11, sexta-feira, houve a festa do elenco de Terra e Paixão. Como era a festa de Halloween, as pessoas apareceram a caráter. E vamos enumerar algum deles. Anneli e Lucinda, Débora Falabella e Tata Werneck surgiram na festa como as gêmeas do filme O Iluminismo. Quem não sabe, as gêmeas assombravam o hotel no filme. O Luigi, Ranier Cadete, surgiu na festa como o Wally, optando por um personagem infanto-juvenil, o Wally da série Onde Está o Wally. A Mara, que é a Renata Gaspar, estava como uma lutadora de boxe, com uns machucados no rosto e algum sangue também. A Nina, Kiki Vaz, surgiu com sangue no corpo. Nenhum personagem característico, mas bem significativo. O nosso querido Kevin, Diego Martins, se caracterizou como quem? Antônio La Selva, e o seu parceiro Ramiro como Irene, e mais outros personagens. Esse foi um pouco do pedaço extra da festa de Halloween do elenco Terra e Paixão. E chegamos ao final de mais uma semaninha de Terra e Paixão. Vejo vocês semana que vem. Lembrando que qualquer novidade eu sujo aí na semana contando para vocês. Tchau, tchau!